Qual o sentido do eterno retorno? Uma teoria intuída por Friedrich Nietzsche num dos seus passeios de andarilhos pela Itália, por uma das regiões da Itália, onde ele, no ano de 1881, tem essa intuição. Carregando consigo um caderninho, uma caderneta e uma pena, ele escreve essa teoria, né? O que seria o eterno retorno? O eterno retorno estaria dentro de uma concepção metafísica, estaria dentro de uma concepção reencarnacionista, estaria dentro de uma concepção de que as coisas que a gente vive, boas ou más, serão repetidas indefinidamente? Bom, nós temos que trabalhar algumas questões. Primeiro, eu gostaria de salientar o mito de Zósimo, que carregava uma pedra subindo um monte. Quando chegava em cima do monte, ele botava a pedra caía, rolava, e ele voltava e carregava a pedra de novo. Quando ele ficava feliz de ter alcançado o topo do monte, Zósimo, né? A pedra caía novamente e ele retornava de novo. Mas o eterno retorno de Nietzsche, no seu pensamento estrutural, no seu pensamento de psicólogo, de filólogo, de purista da palavra, de aristocrata social, né? aristocrata do pensamento, como disse certa vez um dos grandes estudiosos de Princeton, uma das universidades, né, dos Estados Unidos da América, no ano de 1888, quando analisa a estrutura mental, a estrutura psicológica, a estrutura filosófica de Nietzsche, antes de Nietzsche perder o seu período intelectual ativo, em 1989, onde a obra Ecce Homo vem trazer uma autoanálise, já ele assinando como Dionísio, como crucificado, quando ele já perdeu aquela conexão com o seu vigor intelectual devido a um tratamento prolongado, devido a uma vida prolongada mediante a sífilis, né? Mas sem nos ater à biografia de Nietzsche, vamos nos ater ao sentido do eterno retorno. Se o eterno retorno diria que nós vamos reviver as situações, reviver o que é bom e o mal, indefinidas vezes, está falando do eu, dessa vida presente. Então o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Você entra numa loja e pede um bom litro de refrigerante, digamos assim. Mas você fica escolhendo a marca do refrigerante. E curiosamente, a atendente que te atendeu naquele momento, ela está com o horário para fechar a loja, né? A loja de conveniências, está com pressa, e ela fica impaciente vendo você procurar e procurar na prateleira a marca de refrigerante que você se adequa. Então ela diz: é apenas uma garrafa, como outra garrafa. Você vai beber dela e amanhã vai beber de novo. Então escolha qualquer uma, é uma garrafa como outra garrafa. E às vezes o que acontece? Nós, diante disso, vamos escolher o que nos faz bem. O eterno retorno, então, nessa pequena metáfora, poderia se situar num exemplo bem basilar. Se eu fosse escolher uma marca de refrigerante que eu ia beber agora, beber no futuro, beber continuamente, eu ia querer escolher a melhor marca de refrigerante, aquela que me dá prazer, aquela que me dá alegria, aquela que me dá êxito, gozo, aquela que Nietzsche falou do amor fati, o amor pelo destino. Porém, às vezes as coisas não acontecem assim. O amor fati, depois de 1876 em diante, quando Nietzsche rompe com Wagner, traz uma estrutura emocional mais centrada
no filósofo do martelo, em estabelecer o retorno à cultura grega. Para Nietzsche, a humanidade era feliz antes de Sócrates, antes de Platão, antes mesmo da passagem do cristianismo, aquele período helênico onde a tragédia dionisíaca, onde o sentimento pelo prazer de viver era mais forte do que apenas a consolidação do que Schopenhauer falava, que a vida era uma defesa constante, uma resiliência ao sofrimento. Então o eterno retorno não é uma teoria reencarnacionista. Não quer dizer que Nietzsche era metafísico. Não quer dizer também que é uma teoria de pluralidade existencial. Não quer dizer que nós fizemos escolhas, livre-arbítrio. Eu vou escolher o melhor refrigerante porque eternamente tomarei o melhor refrigerante. O eterno retorno, na sua pureza filológica, na sua etiologia emocional, moral, psicológica, é uma questão muito delicada que diz: ame, amor fati, ame o seu destino, ame a sua vida como ela é, ame o que você está vivendo de bom e de ruim, ame as suas limitações, ame o seu destino, porque é aquilo que está dentro de você que você vai repetir inúmeras vezes. É uma espécie de algoritmo da alma. Nietzsche intuiu os algoritmos psíquicos que nós trazemos no inconsciente. Então Nietzsche é aplicável na psicanálise, na filosofia, na física quântica, na psicologia analítica. Nós temos algoritmos mentais, nós temos essências mentais que vão repetir padrões, que vão reagrupar pessoas que são atraídas pela nossa energia, são atraídas pelo nosso sentimento, são atraídas pelo nosso modus vivendi e o nosso modus operandi. Então, nesse ponto, o eterno retorno não está dentro do livre-arbítrio, não está dentro de uma função metapsíquica, não está dentro da metempsicose dos egípcios, dos hinduístas, ou mesmo da reencarnação dos espiritualistas. Estaria dentro de uma teoria cosmogônica, não empírica, que não se pode ser provada cientificamente, porém que traz uma saliência diante daquilo que você precisa ter um amor fati, amor pelo destino, traduzindo o latim antigo. Ou seja, viva com amor a vida que você tem hoje, as pessoas que estão ao seu redor. Porque talvez a repetição do padrão, do algoritmo mental, está dentro de você, está no seu inconsciente, está na sua essência. Tem coisas que nós não vamos poder mudar. Tem situações que não está no nosso poder mudar. Às vezes a pessoa quer largar tudo, sair da sua casa, sair do seu emprego, sair da sua família, sair do seu relacionamento pessoal, do seu relacionamento conjugal e ir de encontro ao mundo como um andarilho no deserto, ou encontro de lugares lindos, Manhattan, Turim, Paris, Atena e etc. Mas o que acontece? Às vezes não depende de você a total liberdade do seu destino. Muitas vezes o seu destino, ele é o quê? Ele foi escrito dentro da sua essência. Não somente por um autor maior, não somente por uma conjunção de astros, não somente pela pluralidade das tuas qualidades e defeitos, não somente pela causa e efeito das suas situações, mas principalmente que você é único. Você sabe o que pede a sua vida e você vive a sua vida em acordo com as energias que você trouxe, introjetou na forma endógena, que vai exasperar para o exógeno, o entorno. Então esse eterno retorno é o que? É uma função do amor diante o teu destino, diante as peças do quebra-cabeça enigmático da função esporádica da sua vida. É o ditirambo de Dionísio, a dança, a música, a festa, o gozo,
em contrapartida, o sofrimento, a dificuldade, as limitações. Então, é tudo aquilo, né, que Oscar Wilde, um notável escritor do fim do século XIX, quando faz a obra De Profundis, a última obra que ele fez em vida, uma carta enquanto estava no cárcere, e ele explica ali por que aquele sofrimento ele era só dele. Quando ele entendeu que aquilo que ele passava era dele, quando ele entendeu que tudo que ele viveu pertencia a ele, ele não se revoltou contra o sistema, contra o mundo, contra as pessoas, contra os seres humanos, contra os seus pais, contra a sua família. Ele entendeu que isso era dele. Pertencia a ele. Era a vida dele. Quando nós passarmos a entender, dentro de uma filosofia de vida, de que nós somos a nossa vida, nós palmilhamos a nossa vida, nós somos o destino da nossa vida, nós vamos parar de se revoltar, de agredir o nosso corpo, de agredir os nossos pensamentos, de agredir o nosso inconsciente, de fazer uma psicossomática que fere os nossos sentidos. Nós vamos parar de nos martirizar pelos erros cometidos no passado. Então o eterno retorno não fala de passado, não fala de futuro, fala da vida presente. Multiplicando os algoritmos psíquicos mentais em inúmeras vertentes até que se encontre um denominador comum da resiliência, da paciência, do amor fati, do amor pelo teu destino. Ame a sua vida independentemente se você é rico, se você é pobre, se você é um homem de sucesso ou uma mulher de vulto, ou se é uma pessoa mais simples. Independente se você é o portador da palavra que vai redimir o mundo, ou se você é alguém que notadamente, dignamente recolhe o lixo das ruas. Independente se você carrega em mãos uma vassoura ou uma pasta de negócios, de executivo, não importa. Você tem que ter um amor fati, não de forma autoritária, não de forma aristocrática, não se julgando melhor ou maior que os outros, mas se autoanalisando constantemente e aceitando que você merece ser feliz. E que essa felicidade não é um carrossel girando sem parar, não é a pedra de Zósimo que cai na nossa cabeça o tempo todo. É um maravilhoso jardim florido, como Atenas, da época das tragédias gregas de Homero, onde o perfume da manhã era o vento suave, o pneuma da natureza, onde a vida era livre, sem culpas, sem mágoas, sem máculas, onde o pensamento era claro, sem neuroses obsessivas, sem impulsividade, sem estar refém do cyberespaço, da imagem virtual, dos likes que se recebe, da vida correndo sobremaneira do cavalo ao lado dos teus sentimentos e na etiologia clássica de viver o que te faz bem e não num empirismo mórbido de querer comprovar tudo à base de uma lei austera e científica, porque certas coisas não se medem num tubo de ensaio e certas vivências não se aplicam a uma caderneta de cálculos aritméticos e nem na famosa equação E igual a mc ao quadrado. Nós não vivemos à margem da relatividade apenas, muito embora notavelmente Einstein comprova a relatividade na sua teoria, né, da luz, da fotoluminescência, mas existe dentro de nós aquilo que Paulo de Tarso falou: ainda que eu fale todas as línguas dos homens e fale mesmo a língua dos anjos, sem amor
eu nada sou. Sou como o sino, né, que não retine, o bronze que não brilha, a prataria que não reluz. O amor ao destino é o fogo que arde de contente. É contentar-se sem estar-se indiferente. É viver a magia do sentido, estando dentro do coração da gente. Feliz domingo de coração.